né? Muito obrigada, viu, Gil? Uma salva de palmas, por favor. Esse mindset, com certeza, não estaria assim perfeito se não fosse o Josione. Obrigada, Gil. Todo mundo pegou um elástico? Conseguiram? Tá bom, vou deixar uma surpresa, tá bom? Se vocês quiserem já colocar aí no pulso, depois eu vou contar para vocês. Gente, mindset número 3. Olha que gostoso. Parabéns de novo, viu, pessoas? Pleno domingão de manhã, a gente está aqui estudando, se melhorando. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência em relação à minha voz. Muitos de vocês também devem estar com a voz muito parecida com a minha, né? Ontem à noite a gente... né, Alex? Ontem à noite a gente grita bastante, olha para o sonho, dança, se anima. E aí domingão a gente acorda meio rouquinho. Mas eu vou falar bem próximo ao microfone, tá bom, ok? Pessoas, autossabotagem. Caramba, que tema legal, né? Eu venho pensando em alguns temas e a autossabotagem é um que eu venho estudando há algum tempo. Aí, numa das conversas com o Michael, eu falei, puxa, estou pensando em autossabotagem. Ele falou, é isso. O próximo a gente vai fazer sobre autossabotagem. Esse grupo de estudos hoje eu vou dividir ele em 2 partes, tá? A primeira parte eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a autossabotagem, o que são nossos sabotadores internos. E a segunda parte nós vamos falar como eliminados, ok? Então vamos lá, gente. A maioria das pessoas deseja ter dias melhores. Ninguém acorda afirmando para si mesmo, hoje eu quero que o dia seja ruim, certo? A gente acorda querendo ser melhor, ser mais saudável, ser mais abundante, mais feliz. Bom dia, gente. Vamos entrando. Pegaram os elásticos? Tem elástico para vocês? Ah, que pena, que pena. Ao mesmo tempo, muitas pessoas afirmam possuir aquela vozinha interior que diz coisas do tipo, talvez outro dia, você não vai conseguir, você merece dormir só mais um pouquinho hoje. Gente, quem nunca inventou desculpas para si mesmo? Tá? Eu acho que todo mundo aqui tem um autossabotador. A gente escolhe escutá-lo ou não. Então, entendendo um pouquinho que essa vozinha que nos limita é o que a gente chama de autossabotagem, e dentro da PNL a gente chama ela de sabotador interno. É a mesma coisa, tá bom, pessoal? Porque quando a gente fala só sabotador, podem ser sabotadores externos, tá? Quando a gente fala de sabotagem em si, pode ser pessoas que nos sabotam, situações que nos sabotam, tá? Quando a gente fala de autossabotagem, sabotador interno, é alguma coisa que vive dentro de nós. Pode ser que você já tenha experimentado momentos em que decidiu agir de um jeito, mas na hora H agiu de outro. Felizmente ou infelizmente, então, em muitos momentos nos deparamos com o que chamamos aqui, então, de sabotadores internos. A impressão que dá é que existem 2 pessoas coexistindo dentro da própria mente, cada uma querendo algo diferente, e no final, ganha quem, gente? Ganha quem tiver mais força. Eu tenho certeza que muitos de vocês, em certos momentos, conseguem sim combater os seus sabotadores. Agora tem muitos deles que são inconscientes, e essa é uma das informações importantes que a gente vai falar aqui nessa primeira etapa. Então olha lá, a impressão que dá é que existem 2 pessoas. Isso já é uma percepção nossa há muitos anos, né? Não tem aquela representaçãozinha, sempre tem um anjinho, um diabinho, aquela coisa que te ajuda, aquela coisa que te atrapalha. É tão evidente na vida das pessoas, mas a gente para pouco para pensar a respeito disso, tá? Dentre vários motivos que levam as pessoas a buscarem os treinamentos de melhor performance aqui na escola, gente, sem dúvida alguma, a autossabotagem é uma das campeãs.
A autossabotagem parece agir como um inimigo que preferencialmente surge conspirando para que o seu plano dê errado. A questão é que essa voz pode ser tão convincente, tão articulada, que em muitos momentos convence-nos a decidir antes mesmo de começarmos essa atividade. Eu não sei de vocês, gente, mas a minha vozinha interior, ela é muito articulada. Gente, ela é assim, ela fala a coisa certa, na hora certa, para me confortar. Ela tenta facilitar para mim a todo momento. Então eu gosto de ressaltar isso, porque ela é uma vozinha inteligente, ela sabe exatamente o que falar. Imagino que isso também possa povoar a mente de vocês. Vale lembrar, gente, que isso nada tem a ver com a famosa lei de Murphy, pois o inimigo está dentro da gente, criando várias dificuldades e bloqueando vários setores da nossa vida. Alguém aí não conhece a lei de Murphy? Levanta a mão. Olha, a lei de Murphy é bem difundida. Murphy foi um estudioso que pregou, então, uma tese de que se algo pode dar errado, aquilo vai dar errado. Eu pessoalmente, não tenho a crença na lei de Murphy. A gente usa, às vezes, brincando, né? O pessoal costuma fazer isso muito no trânsito. Você está numa faixa, aí a sua faixa para. Aí você muda para outra faixa, a faixa para. Aí você volta para outra faixa, a outra faixa começa a andar e a sua para. Aí a pessoa fala, puxa, lei de Murphy. Eu não acredito muito nisso, porque eu acredito muito no poder do nosso pensamento. Mas não vamos confundir, então, a autossabotagem com a lei de Murphy. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. No último Mindset, nós escolhemos juntos desligar os nossos celulares. O que a gente vai escolher hoje? Porque ou a gente fica suscetível a essa interferência da caixa e a minha vozinha, ou a gente desliga os celulares. Quem vota para desligar os celulares? Aê, acho que ganhamos, hein? Ganhamos, pessoas. Então, como isso é uma democracia, eu peço a gentileza, então, para todo mundo desligar. Deixa eu ver o meu. Eu não trouxe hoje meu celular. Deixei ele embaixo. Olha só essa segunda parte do slide. É importante distinguir a autossabotagem também das disfunções neurológicas. Aquelas disfunções que podem comprometer o desempenho cognitivo e criar a tendência para procrastinar, como, por exemplo, então, o déficit de atenção. Eu coloquei ali que isso é bem controverso e eu quero até explicar isso para vocês, porque o DDA, o déficit de atenção, é algo que está muito evidente, está em foco na sociedade hoje. Existe, inclusive, trabalhos em relação ao DDA junto às crianças, tá bom? E o déficit de atenção, ele não necessariamente gera uma procrastinação. O que acontece com a pessoa que tem déficit de atenção é que nós costumamos dizer que o ser humano, ele capta de 5 a 9 estímulos por segundo. A nossa mente consciente capta de 5 a 9 estímulos por segundo. Só para vocês terem uma ideia, a nossa mente inconsciente capta mais de 1.500, tá bom? A pessoa que tem déficit de atenção, ela capta de 7 a 9. Então, a pessoa que tem déficit de atenção, na verdade, ela capta muito mais estímulos do que uma mente normal. E isso, então, pode gerar uma pequena confusão mental, uma possível dificuldade de concentração, tá bom? Agora, se você teve possivelmente o diagnóstico de DDA, ou conhece alguém que teve o diagnóstico de DDA, não assuma a crença que isso vai levar à procrastinação ou qualquer outra sabotagem. Nós aqui acreditamos, que tudo que a gente pensa, a gente transforma em realidade. Então, eu frisei essas duas coisas para a gente eliminar essas crenças, ok? Agora, então, vamos entender como nós criamos e alimentamos a autossabotagem.
Produzimos 100... Produzimos, sem perceber, mecanismos autossabotadores que colocam empecilhos e criam barreiras para a realização de inúmeros comportamentos. Porém, o interessante é que a voz do nosso autossabotador se posiciona, na verdade, em defesa dos nossos valores. Gente, olha que coisa interessante. O nosso sabotador, na verdade, ele está defendendo aquilo que está dentro de nós. Ele não mente, ele fala a verdade. E em muitos momentos, ele quer nos ajudar, né? Ele nos remete àquilo que a gente acredita no fundo de nós. Então, entendendo que o seu autossabotador está defendendo os seus valores, está defendendo as suas crenças, talvez fique mais fácil, então, parar para pensar nessas crenças e nesses valores e ver se elas estão sendo úteis na nossa vida agora. Portanto, entender aquela vozinha, entender o que ela está querendo dizer, é com certeza o primeiro e o melhor caminho. Passamos boa parte das nossas vidas construindo e alimentando paradigmas. Quem não sabe o que é paradigma, diga eu. Olha, gente, mas que espetáculo de mindset de vocês, hein? Gente, paradigma, então, ele é um padrão. Ele é algo que a gente faz repetidas vezes e aquilo se instala como um padrão na nossa mente. Uma das maiores representações de paradigma é a famosa caixa. Quantas vezes a gente já ouviu aquele negócio de pense fora da caixa, né? Saia do seu paradigma. Eu trouxe essa informação porque é algo que pode fazer toda a diferença em livrar-se ou não dos seus sabotadores. Um paradigma, então, é um modelo, é um padrão. Ele funciona como óculos escuro em um ambiente de pouca luz, causando distorção e prejuízos na percepção da realidade. Então, metaforicamente falando, imagina um lugar escuro, de pouca luz, você entra lá com óculos escuro, gente, você vai ter uma noção real do que tem dentro daquele espaço. Se eu colocar um holofote lá dentro, você vai começar a perceber coisas muito diferentes do que aquilo que você está vendo com óculos escuro? Com certeza. Então, o paradigma, ele faz exatamente isso com a gente. Ele muda a nossa percepção daquela realidade, tá? Pode criar dúvida sobre ser ou não capaz de superar obstáculos. E por essa razão, então, sem perceber, nós cultivamos sentimentos ocultos de incapacidade ou fraqueza interior. Nós costumamos dizer que os paradigmas criam armadilhas. E você sabe que, às vezes, a gente vive em paradigmas que não são nossos. Às vezes, a gente vive em paradigmas que são dos nossos amigos, dos nossos familiares. Olha que interessante, eu estava comentando com meu marido, quando eu estava preparando esse conteúdo para vocês, e eu ouvi muito na minha vida uma frase que falava: não converse com estranhos. Então, desde pequena, eu escutava isso: não converse com estranhos. E, obviamente, né, depois de todos os treinamentos, a gente se livra dessas crenças. Mas a gente estava discutindo como os paradigmas são interessantes, porque eu sou mãe. Obviamente, eu não quero que meu filho fique conversando com estranhos. Então, eu entendo que, em muitos momentos, a gente faz algo, cria um paradigma, entra dentro dele, para defender os nossos entes queridos, para defender aquilo que está dentro de nós. E quando a gente menos percebe, esse paradigma já não serve mais. Então, uma pessoa que cresceu ouvindo não converse com estranhos, se ela não se preparar, se ela não perceber que aquele paradigma não serve mais, isso pode limitar a vida dela adulta.
e possivelmente pode limitar uma vida inteira, tá bom? Os paradigmas podem se manifestar de diversas formas, gente. Eu escolhi aqui um exemplo que acontece muito dentro do meu set de coaching, que é o paradigma de sacrifício. Olha que bacana isso que eu estou trazendo para vocês. Umas expressões muito comuns que eu escuto lá dos meus clientes. Para atingir um objetivo, eu vou precisar sacrificar muito tempo com a minha família, eu vou ter que sacrificar descanso, lazer. Ou então, gente, sem sacrifício, Juliana, eu não vou conseguir nada. É preciso me sacrificar muito. Gente, alguém aí gosta de sacrifício? Por favor, levanta a mão quem gosta de sacrifício. Obviamente ninguém gosta de se sacrificar, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que essa palavra faz na nossa mente. Mas às vezes eu estou lá com o meu cliente, cara, ele está super motivado, ele entendeu qual é o local onde ele está, o ponto A, entendeu o ponto B, sabe onde ele quer chegar. Quando a gente começa a traçar uma rota de ação, a primeira coisa que aparece é o sabotador do paradigma de sacrifício. Cara, é incrível. Eu acho que assim, na grande maioria esmagadora dos meus clientes, é o primeiro sabotador que aparece dentro do set de coaching, tá? Então eu vou esmiuçar isso um pouquinho melhor para vocês, porque pode ser que isso também aconteça na vida de vocês. Observe então. O paradigma criado de que para se atingir objetivos exige muito sacrifício pode ser bem limitante. Por quê? Mesmo existindo o desejo de seguir em busca dos seus objetivos, a pessoa desanima pensando naquele monte de coisas que ela terá de sacrificar. Gente, claro que isso pode variar muito, tá bom? De acordo com a representação interna das pessoas. Mas normalmente isso afeta os sonhos. Normalmente isso afeta a nossa jornada, afeta os nossos pensamentos. Eu quero que vocês pensem agora que tipo de paradigma vocês vêm vivendo, tá? Nós estamos falando aqui de coisas que são inconscientes por enquanto, mas para frente a gente vai falar de sabotadores que são bem conscientes, como a procrastinação, tá? Mas para que a gente chegue lá e faça um caminho muito eficiente, pare para pensar agora um minutinho em que tipo de paradigma você vem vivendo e se ele está sendo bom para você ou não, tá? Quem trouxe caderno e quiser anotar alguns insights, esse é o momento. Será que isso daqui deixa a gente tonta? Eu já dei umas 20 por Ricardo. Vamos lá, gente. O cérebro, então, olha, eu trouxe um pouquinho da neurociência, tá? Eu vim embasada para destruir esses sabotadores hoje. O cérebro, então, ele tem a finalidade principal de autopreservação e preservação da espécie. E, portanto, então, ele identifica sacrifício como algo ameaçador. Por essa razão, ele eleva o nível de estresse e acaba bloqueando as capacidades necessárias para um bom desempenho na realização do que a gente, principalmente na realização dos nossos grandes objetivos, tá? O que ele faz com a gente? Ele cria um estado de confusão, ele cria um cansaço físico, ou ele cria um conflito interno, tá? Entre fazer aquilo que a gente gosta e está habituado e fazer o novo, e realizar o necessário. Nosso cérebro, ele tem essa incrível capacidade de mexer com a nossa fisiologia, né? Vocês
que são treinados experientes, sabem que corpo e mente é um só. Então, a mente, putz, sacrifício. Ai, caramba, já até fiquei cansada. Perceba como você funciona nesses momentos. Olha agora. Com uma visão mais lógica, então, por outro lado, analisem comigo. Se a ideia é que apenas o sacrifício consegue trazer o resultado esperado, inconscientemente você poderá buscar todas as dificuldades possíveis e imaginárias para se sacrificar, tornando a sua trajetória penosa para que você apenas consiga alcançar o que você almeja com muito sacrifício. Olha que mundo louco. Acabei de falar para vocês que alguns clientes chegam lá e quando eles percebem o caminho, a jornada, identificam o padrão de sacrifício e não quer seguir em frente. Olha o que acontece também nesse paradigma de sacrifício. O cliente chega lá e às vezes as coisas estão fluindo para ele. Ele está fazendo o que tem que ser feito, mas ele não está se sacrificando, não está sendo penoso para ele. Ele arruma alguma coisa para se sacrificar, gente. Acreditem ou não. A pessoa fala assim, não, tem alguma coisa errada, porque eu não estou me sacrificando, então provavelmente eu não vou conseguir atingir meu objetivo, ou provavelmente eu não estou no caminho certo. Então, perceba como existem os dois lados do paradigma. Então, o paradigma, ele fecha a gente por todos os lados, tá? Ficou claro isso para vocês? Vamos começar a falar então aqui um pouquinho. A gente vai fazer uma transição agora para a segunda parte. Vamos falar sobre começar a mudar. Se tudo que repetimos e vivenciamos com frequência torna-se então um padrão, um paradigma, para mudar esse padrão desagradável e limitante, é preciso criar recursos que o conduzam a um estado, como, gente? O estado mais o quê? Mais possibilitador. Mas se na maioria dos nossos sabotadores são inconscientes, como identificamos? Nós vamos passar agora para uma outra etapa, e quem trouxe caderno, eu encorajo a anotar, tá bom? Porque a gente vai falar agora dos nossos sabotadores inconscientes, e isso, em um momento oportuno da vida de vocês, vocês podem ver onde é que o seu sabotador se encaixa, tá bom? Essa foi uma síntese que eu fiz para vocês de um material da escola muito bacana. Falando nisso, gente, vocês estão sabendo que os mindsets estão sendo gravados, já estão indo para a central do aluno. O Mindset 1, que foi sobre crianças, já está disponível para vocês, tá bom? Os 3 maiores sabotadores inconscientes. Medo. Medo é o primeiro e possivelmente o maior sabotador inconsciente. O que a gente tem medo? Nós temos medo do desconhecido, a gente tem medo da mudança, medo de afetar aqueles que nos rodeiam, medo de se machucar, medo de se arrepender, entre outros medos, tá? Cara, como o medo pode atrapalhar a nossa vida? Obviamente é que, lembra, tem sempre o outro lado? O medo nos protege, né? Então, em muitos momentos a gente tem medo, porque a gente quer se proteger, quer se cuidar, claro, né? Você não vai perder o medo de atravessar a rua sem olhar para os lados. Ao mesmo tempo, o medo pode impactar muito os nossos resultados. Quem é ROI aqui, gente? Por favor, levanta a mão. Cara, quem é ROI sabe o poder de se livrar dos seus medos. Quando a gente entende o medo e consegue combater o medo, os nossos resultados dão um salto, tá? Então, fica a dica aí para quem não fez o ROI ainda, você pode dar uma alavancada na sua vida de forma espetacular, apenas livrando-se dos seus medos. Olha outro sabotador inconsciente aqui, gente, a resistência. A gente tem resistência à mudança,
a formação de novos hábitos, resistência a desistir de velhos hábitos, que foi o que nós falamos aqui no Mindset passado, resistência de ficar desconfortável. Perceba como a resistência é algo que ela é facilmente identificável no outro. Já perceberam isso? Olha só que bacana. Claro que eu já trouxe a maioria esmagadora das minhas amigas e dos meus amigos no treinamento live. E possivelmente isso também aconteça com vocês. Tem sempre aquele amigo ou aquela amiga, cara, que é extremamente resistente, né? E aí é uma combinação de coisas, né? A pessoa tem medo do desconhecido, medo do que vai acontecer, ela é apegada, né? Aquelas crenças dela. Mas a resistência fica muito evidente no outro e a gente raramente para pensar em que tipo de resistência nós temos na nossa vida, tá bom? Por isso que eu estou falando para vocês, anotem isso, porque em um outro momento pode ser que isso possa ser bastante importante. Por fim, gente, um terceiro sabotador inconsciente é a dúvida. Dúvida de que você pode fazer algo, dúvida que você pode manter algo, dúvida se vale a pena ou não aquilo, dúvida de que os outros vão te aceitar. A dúvida, claro, ela tem várias faces e em outro momento a gente vai falar sobre o conflito interno que existe dentro de nós. Mas a dúvida é algo que, se você parar para pensar, né, faz ali um TOTS, que é o que a gente chama na PNL, veja se vale a pena, quais são os seus ganhos, quais são as suas perdas. Cara, a dúvida é um sabotador interno light, tá? Se você parar para combater a dúvida, colocar no papel prós, contras, você consegue combater esse sabotador da dúvida, tá? Então, eu coloquei ele aqui, porque, claro, ele é importante, mas ele é facilmente combatido. Já estou passando a dica já. Olha que bacana essa foto, o cara dando um peteleco no sabotador interno dele. O que fazer, então, para mudar esse paradigma, agindo de forma mais coerente, mais eficiente em relação aos resultados que você deseja? Reprograme-se. Quando a gente fala sobre programação e reprograme-se, é interessante porque às vezes as pessoas não são practitioners, não entendem essa terminologia que a gente usa. Então, para clarificar aqui, gente, nós somos programados o tempo inteiro. A gente começa a ser programado dentro da barriga da nossa mãe. Quando a nossa mãe começa a falar com a gente já está sendo programado. Que tipo de programação você vem fazendo com você mesmo? Que tipo de programação você permite que os outros façam? Porque na vida lá fora, muitas pessoas não passaram por aquilo que a gente já passou. Poucas pessoas, inclusive, têm esse conhecimento que a gente tem aqui. Então, quando a gente fala de reprograme-se, às vezes as pessoas falam, nossa, mas que é isso, gente, né? Que é programação, reprograme-se? Gente, programação é aquilo que a gente faz em tempo integral com nós mesmos. É aquilo que a gente faz com os nossos filhos, ok? Que a gente faz com os nossos amigos, com os nossos parentes. Então, reprograme-se de forma mais eficiente. Agora, nós vamos entrar nos sabotadores conscientes. Identifique, então, o seu tipo de sabotador interno. O primeiro passo para acabar com esse padrão é identificá-lo. Existem alguns tipos de padrão de autossabotagem, mas hoje a gente vai se ater aos 4 padrões mais comuns. Procrastinação. Quem tem esse sabotador, levanta a mão. Olha só, tem gente que não tem esse sabotador. Que incrível, né, Paulinha? Hã? Crenças limitantes. Eu acho que todo mundo ainda tem uma crença que limita, e a gente falou isso lá atrás, tá?
Depois a gente vai dar uma pincelada disso, mas como eu já disse, está lá na Central do Aluno para vocês. Na Central do Aluno no Life Academy. Está no Life Academy. E lá a gente trouxe algumas ferramentas, fizemos exercícios. Então, se isso é algo que te incomoda, volta lá que a gente tem esse presente para você. Medo do sucesso e medo do fracasso. São dois sabotadores que eu, principalmente que trabalho com negócios, isso é muito evidente para mim dentro do meu escritório de coaching. Medo do sucesso e medo do fracasso. Vamos começar então com a procrastinação. A procrastinação é quando você sabe que tem que fazer algo. Você sabe que algo tem que ser feito e você acaba adiando aquela importante ação, deixando-a para concretizá-la depois, ou então algum dia. Gente, como o Michael diz, é o famoso empurra com a barriga. Empurra com a barriga. A procrastinação, ela é clara, hein? Quando a gente procrastina, a gente sabe que está procrastinando. Vocês concordam comigo? A mente na procrastinação, ela não pode ser enganada, tá? E a procrastinação é uma das coisas que mais incomoda as pessoas. O que mais incomoda as pessoas. Um antídoto, então, para a procrastinação, gente, é dar o primeiro passo em fazer aquilo que tem que ser feito. O desafiante é começar, porque depois do primeiro passo, tudo fica mais fácil. Deixa eu falar um pouquinho a respeito desse primeiro passo. Eu, pessoalmente, no meu mapa, não acredito que o primeiro passo é válido para tudo, tá bom? Então a gente escuta muito, deu o primeiro passo e depois tudo fica mais fácil. Mais ou menos. Eu tenho clientes que estão lá para coaching de empreendedorismo, coaching de negócios, que vão sentar comigo 10 sessões para construir uma empresa, para solidificar uma identidade. Obviamente eu não vou falar para o meu cliente, cara, dá o primeiro passo aí, e depois o resto você vai dar um jeito aí na sua nova empresa. Porém, para procrastinação, o primeiro passo funciona de uma forma espetacular. Vou dividir aqui com vocês a história de uma coach minha, obviamente não vou falar o nome dela, mas, cara, ela conseguiu, ela foi ninja com esse negócio da procrastinação, porque ela veio para o coach de emagrecimento e qualidade de vida. Obviamente a gente fez algumas sessões, identificou algumas crenças e tal. E ela falou, Ju, eu preciso dar o primeiro passo. E ela é uma mulher empreendedora, trabalha e tal. Então, enfim, ela ia ter que começar a acordar às 6h15 da manhã para ir até a academia. E o que começou a acontecer? Tocava o despertador ali do lado dela, cara, ela batia a mão no despertador, vinha um sabotador em dardo, falava, cara, você dá um sleep no despertador, acorda daqui 5 minutos. E ela não ia. E a gente começou a trabalhar. E eu falei, cara, o que você pode fazer, né? Aí o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela mudou o despertador. O despertador dela toca no banheiro, ok? Então o que ela faz? Agora ela acorda e a fala dela é assim, Ju, eu não acordo para ir à academia, eu acordo para ir ao banheiro, ok? Então ela acorda, aí ela vai ao banheiro ligar o despertador. Aí ela brinca, aí ela olha no espelho, cara, tem umas afirmações dela no espelho. Tipo, agora você vai para a academia, não sei qual a afirmação que ela pode usar, você pode, você consegue. Aí ela já está lá mesmo, ela fala, eu já estou lá no banheiro mesmo, daí eu já escovo o dente, já ponho a roupa de ginástica e já vou. Então, olha que coisa interessante, como você pode se condicionar a dar um primeiro passo, a dar um passo que vai te ajudar a se livrar dessa procrastinação. Tá? Então, deixando claro, esse primeiro passo, há controvérsia sobre a aplicabilidade dele, mas no contexto da procrastinação, cara, super eficiente para o meu cliente. Ai, não sei vocês, mas até dói meu coração quando eu vejo essa foto. Dói, primeiro que eu amo o cavalo, segundo que ver uma criança tão limitante como essa é punk.
Como você já sabe, então, esse tipo de crença pode impedir você de ir mais longe na trajetória da sua vida. As crenças limitantes servem como base primordial para a autossabotagem. Geralmente estão ligadas a experiências de dor, sentimento de fracasso e de medo. Essa foto do cavalinho, né, como alguém, não sei se vocês já viram, mas o condicionamento com os elefantes também. A gente vê uma foto muito famosa que, cara, um elefante gigante, tem uma cordinha, ele está pregado com um toquinho no chão. Porque esses animais, quando eles são pequenos, o homem vai lá para domesticá-lo, prende o animal, e o animal tenta sair uma vez, não consegue. Tenta sair a segunda vez, não consegue. Tenta sair 21 vezes e não consegue. O que acontece? Ele então cria uma crença de que toda vez que ele for amarrado a alguma coisa, ele não vai conseguir sair. Então, olha, o cavalo está amarrado aqui a uma cadeira plástica, que obviamente, se ele quisesse sair, ele conseguiria. É isso que as crenças limitantes fazem na nossa mente, tá? Então, pare para pensar um pouquinho em que tipo de crenças vem te limitando e te sabotando. Essa foto então é top, né? Cavalo não foi domesticado, tá lá mostrando aí então para a pessoa que não, cara, eu não vou acreditar que eu não vou ficar amarrado e que assim eu vou permanecer minha vida inteira. Então, gente, felizmente existem diversas maneiras de se lidar com essas crenças limitantes, tá bom? Tá lá no Mindset 1. Se vale a dica, a primeira coisa que eu encorajo a fazer quando você identifica qual é a crença, pergunte a você mesmo, cara, por que eu tenho essa crença? Cara, essa crença realmente é válida? E se eu fizesse desse jeito? E se eu acreditasse em outra coisa? Tá bom? Não vou me aprofundar porque já foi tema de um grupo de estudos inteiro. Medo do sucesso. Por incrível que pareça, podemos novamente então formar tantas crenças limitantes que começamos a criar alucinações sobre o que o sucesso pode significar. De repente a pessoa se esforça tanto para conseguir o que quer e de alguma forma ainda não acredita merecê-lo. Não acredita merecer alcançar aquilo. Essa é uma outra questão que também povoa a mente de muitas pessoas, especialmente pessoas de alta performance. Eu me relacionei durante muito tempo com pessoas que realmente são extremamente esforçadas e, cara, quando a pessoa está assim, quase para alcançar o sucesso, alguma coisa acontece dentro dela, algum sabotador acontece, que ela começa a se boicotar. É incrível. Então, obviamente, existe uma série de coisas envolvidas, né, no sucesso, medo da exposição, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não ser exatamente aquilo. Às vezes você fica ansioso, você vai conseguir sustentar aquele sucesso que você conquistou, tá? Mas é uma coisa muito presente na vida de muitas pessoas. Perceba se isso está acontecendo com você também, tá? Para resolver essa situação, a pessoa deve, antes de tudo, acreditar ser merecedor do sucesso. Lembre-se também de criar diversas razões para alcançar o sucesso e dizer para você mesmo o que você vem fazendo para isso. Dessa maneira você eliminará a resistência ou sentimento de culpa quando chegar lá. Cara, às vezes, né, você está lá, você está quase alcançando o sucesso, aí bate aquele sabotador, cara, será que eu mereço mesmo aquele sucesso ou não? O que eu venho fazendo para aquilo? Alguém aí já ouviu falar do manuscrito da carta de $1 milhão de Bruce Lee? Cara, é muito bacana essa carta de Bruce Lee. Foi uma carta que ele escreveu para ele mesmo, se eu não me engano, em 78 ou 79, 1978, 79. E o mais interessante dessa carta é que, cara, naquela época, Bruce Lee já sabia disso que a gente está falando aqui.
Ele escreveu mais ou menos assim, tá, gente? Ele escreveu assim: eu, Bruce Lee, serei o artista asiático, o artista oriental mais bem pago da história dos Estados Unidos. Eu terei, em 1980, um ano depois, a somatória de $1 milhão na minha conta. Aí vem a segunda parte. E para isso, eu farei as melhores apresentações já vistas na história. Eu serei um ator e atleta de altíssima performance. E aí, enfim, ele continua tal e termina. É uma carta que ele escreveu para ele mesmo. Então, olha que coisa interessante. Às vezes, a gente, claro, quer alcançar o sucesso, entende aí mais ou menos o caminho que a gente tem que fazer, mas será que a gente para pensar, né? O que é, qual é a contrapartida daquilo? O que eu estou me propondo fazer? Aí entendi, cara, estou me propondo fazer isso. Vou lá e faço. O que isso faz com a nossa mente? Cara, você foi lá e fez, você merece. Você merece alcançar, tá? Então prestem atenção nesse caminho, nessa trajetória que vocês estão trilhando na vida de vocês. Pensem um pouquinho no que é que vocês estão se propondo a fazer para que aquilo fique muito claro para sua mente, tá? Que você merece isso, que você vem fazendo coisas para merecer o sucesso. Esse sabotador eliminado a partir desse momento, tá? Por fim, então, gente, medo do fracasso. Nesse caso, a pessoa até deseja obter sucesso, porém acaba não usando todo o seu potencial, justamente por focar mais no medo de fracassar do que em qualquer outra coisa. Teme parecer um perdedor diante das pessoas, principalmente, né, gente, diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Teme a exposição, teme falhar. Cara, medo do fracasso é uma coisa também bem presente nas nossas vidas. Quem aí já teve um sabotadorzinho desse aí, por favor? Medo do fracasso. Olha que bacana, uma coisa interessante isso. Cara, eu vou passar agora para vocês um antídoto para isso, que foi uma das coisas que mudou a minha vida. O medo do fracasso em si é uma falsa percepção da realidade. Todos nós temos a opção de acreditar que não existe fracasso. O que existe é apenas um resultado insatisfatório. Gente, esse é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Cara, quando eu consegui ressignificar isso, quando eu consegui ressignificar o fracasso, minha vida simplesmente mudou. Pensa comigo, o que é o fracasso? É alguma coisa que você não conseguiu alcançar, ou alguma coisa que estava aquém das suas expectativas. Agora, será que nunca mais na sua vida inteirinha você vai ter a oportunidade de tentar aquilo de novo? Veja, gente, nunca mais é muito tempo. Então a PNL, ela fala, não existe fracasso, existe apenas resultado. O que existe é um feedback. Cara, esse resultado não foi legal, esse resultado está aquém daquilo que eu esperava. Ok? Entendi? Então, posso traçar uma nova estratégia? Que outro caminho eu posso fazer para alcançar esse mesmo objetivo que eu tenho? Perceba como as coisas podem ficar muito mais leves para a gente em relação aos nossos sabotadores. Olha que coisa simples. Eu escolhi acreditar que não existe fracasso. Eu não entendo o significado dessa palavra. Então, quando alguém vem falar para mim, cara, eu fracassei, eu falo, puxa vida, meu, então, cara, você fracassou nessa questão agora? Não foi o que você esperava? Cara, não foi. Puxa, que bom que você percebeu isso. E agora? Qual o outro caminho? Como é que você pode fazer isso de forma diferente? Gente, é impressionante. Quando você dá a opção para a
de entender que não existe fracasso, a fisiologia do outro muda. A fisiologia do outro muda. Então apliquem isso, claro, na vida de vocês e multipliquem isso. Porque às vezes a gente está lá com um amigo que infelizmente não conseguiu alcançar o resultado que esperava, e aí vem aquela palavra fracasso. Quero que vocês se lembrem, cara, não entendo o que é fracasso. Peraí, foi um resultado então não satisfatório? E aí dê sequência nisso, tá bom? Da mesma forma que isso me libertou, eu espero que possa ajudar vocês e outras pessoas. Está aqui uma palavra maravilhosa, né, gente? Escolhas. Ao invés de pensar e dizer que é preciso, então, muito sacrifício, muita coragem, muita força de vontade, pense e diga que você decidiu, que você escolheu ter mais tempo, ter mais saúde, ter mais recurso financeiro. Perceba a diferença que isso pode fazer dentro de você. Coloca você no controle, porque passa a ser uma escolha, uma decisão, e sim, e não uma necessidade, tá? Não uma obrigação, um sacrifício. Além do que, dedicar-se, que é oferecer-se com afeto, dar ao cérebro um estímulo de prazer. Então, olha a mesma coisa, se formatada de forma diferente, já pode trazer um impacto positivo na nossa mente, tá? Então, quando aquele sabotadorzinho vem de sacrifício, cara, você já fala, sacrifício, mas espera aí, eu escolhi isso, eu quero isso para minha vida. O cérebro já entende de uma outra forma, tá? Ter uma escolha é sempre melhor do que não tê-la. É possível que no início da mudança de paradigma ocorra um certo conflito interno. Afinal, mudar de opinião é bem mais simples do que mudar de atitude, claro. Contudo, com algumas técnicas, com todas essas técnicas que a gente vem falando aqui, você conseguirá desenvolver um outro padrão de pensamento mais compensador. Olha que bacana essa foto, eu adoro essa fotinha, vou ter no meu site. Duas pessoas tentando atingir o mesmo objetivo. Uma utilizando aí uma técnica antiga, né? Tá subindo na mão, e o outro cara com um colete a jato, que meu filho adora. Obviamente, ele vai alcançar um resultado muito mais rápido que o outro. Quando a gente fala de técnicas, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui nesse mindset, a gente fala de encurtar o caminho. Encurtar o caminho. Cara, técnica, para mim, é uma crença muito poderosa que eu tenho. Eu lembro uma vez, em um dos treinamentos que eu fiz, o pessoal colocava, tinha aquelas cordas assim, né, para subir. E aí eles colocaram a gente dentro da sala e falaram, olha, vocês têm que pegar aquela bandeira lá em cima. Gente, pensa numa pessoa que ficou em carne viva na perna, tentando subir da porcaria da corda. E tentava de um jeito, e tentava de outro e tal. Poucas pessoas conseguiram, tá? Aí depois de 3 horas lá sofrendo, entra lá, né, o treinador e fala, gente, agora eu vou ensinar uma técnica para vocês para subir. A corda, você entrelaça ela na batata da perna e pega o outro pé e prende. Gente, em menos de 1 minuto subir a porcaria da corda. Então, você acha que técnica pode fazer a diferença na sua vida? Você acha que se você aplicar isso que você está aprendendo aqui, a sua vida realmente pode mudar? Esses sabotadores, como é que o cara fez? Tum, tchau sabotador, tá? Então, eu tenho essa crença de que as técnicas realmente alavancam os nossos resultados. Outra dica importante no combate aos seus sabotadores é o hábito de utilizar palavras positivas no sentido daquilo que se deseja. Gente, isso é extremamente importante. Prestem atenção. A representação interna da palavra não, ela está diretamente ligada àquilo que está sendo negado. Prestem atenção, pessoas, por favor.
não imaginem um elefante rosa com bolinhas brancas, ok? Não imaginem. O que acontece, gente? É impossível não imaginar. Então, quando a gente usa comandos na negativa, nosso cérebro só entende aquilo que está sendo falado depois do não, tá? Então, olha só, claro que é importante saber o que não se quer. Agora, mais importante ainda é saber aquilo que se quer. Esse negócio do comando na negativa, cara, a gente se diverte, eu e meu marido, porque para as crianças isso tem um impacto tão grande. Você fala para a criança, filho, não esquece o casaco. Gente, o que entende? Esquece o casaco. Então, como é que você vai falar daqui para frente? Filho, lembra de pegar o casaco. Cara, é um switch, uma troca tão simples e que pode fazer muita diferença para você. Como eu disse no slide passado, claro que as coisas são, tudo é uma transição, tá? Então, pegou você falando, não faça isso, cara, não tem problema, pensa o contrário. Ok, entendi, cérebro, não faça isso, deixa eu pensar então, o que é que eu quero fazer, tá bom? Isso também pode ser muito poderoso. Ainda sobre linguagem, as palavras afetam a nossa neurologia. Além do mais, o cérebro age com base no objetivo a ser atingido. Gente, o cérebro, ele obedece, ok? Então, se você costuma utilizar palavras como, por exemplo, difícil, impossível, não consigo, isso não é para mim, você está dando ao seu cérebro um caminho para ser seguido. O cérebro é extremamente eficiente. Você fala, eu não vou conseguir. O cérebro fala, ok, não vamos conseguir? Então tá bom, então não vamos conseguir. Então preste atenção em que tipo de linguagem, em que tipo de palavra você está usando com você mesmo e com o outro. Isso também pode funcionar de uma maneira espetacular no combate aos sabotadores. Olha lá, comece a utilizar habitualmente expressões como incrível, maravilhoso, eu posso, eu consigo, não consegui, ainda. É uma outra palavra que a gente ama na PNL, ainda. Ela dá para você então a possibilidade de que aquele objetivo pode ser atingido, tá bom? E por fim, então, eu decidi, eu escolhi dessa maneira. A gente escuta muito o Michael falar sobre padrão de linguagem. Muito, muito. E muitas vezes a gente não para prestar atenção disso na nossa vida lá fora. A gente está aqui no final de semana e escuta, porque nosso mestre usa um padrão de linguagem muito poderoso. E às vezes a gente chega em casa e durante a semana a gente esquece daquilo, tá? Então, quanto mais palavras poderosas vocês falarem, melhor para vocês. Se tiver a oportunidade de elogiar o outro, se tiver a oportunidade de falar para você mesmo, se tiver a oportunidade de fazer afirmações, isso também é extremamente maravilhoso e poderoso. Ok. Livrar-se dos seus sabotadores, então, pode até ser desafiante, mas como a gente viu aqui, é totalmente possível. Quanto mais dedicação houver, mais alegria e prazer, mais fácil fica de combater, então, a autossabotagem. Vamos lembrar que a região do cérebro responsável pela sensação de recompensa, ativada por ideias e atitudes positivas, contribuem para a produção de substâncias dopaminérgicas, que são aquelas substâncias responsáveis pelo prazer, pela alegria, pelo bem-estar. Veja bem, gente, existem muitas maneiras de se ativar essas substâncias dopaminérgicas. Existem pessoas que ainda fazem uso de medicações para isso. Agora, cara, a gente tem a informação aqui. A gente sabe que usar um bom padrão de linguagem. A gente sabe que quando a gente combate o sabotador uma vez, o cérebro, cara, ele fica bem, ele fica tão contente, ele entende que se você conseguir uma vez, você pode conseguir de novo. Então, será que vale a pena a gente
nossa linguagem interna? Será que vale a pena a gente se esforçar para ter um padrão de linguagem mais possibilitador, ao invés de tomar medicação? Claro que, né, existem pessoas com outras questões, outras comorbidades que necessitam da medicação. Mas para nós aqui, então, para nós aqui que conhecemos o poder da linguagem, por favor, senhores, vamos começar a usar palavras poderosíssimas, principalmente contra os nossos sabotadores. E aqui as nossas dicas finais para combater a autossabotagem. Policie então seus pensamentos, a linguagem de derrota, porque eles reduzem a nossa autoestima e, como consequência, comprometem o nosso desempenho. Sem essa de achar que você perdeu tempo fazendo algo em menor quantidade. Nenhum tempo é perdido. Isso aqui é legal porque foi bem no segundo tempo que eu adicionei isso, porque eu ouvi uma pessoa falando, cara, eu me comprometi a fazer aquilo, eu fiz segunda, fiz terça, fiz quarta, cara, na quinta eu não consegui fazer. Tive uma questão, tive um compromisso. O que aconteceu na sexta-feira? Cara, o sabotador na sexta-feira, na hora da atividade, ele falou, mas você não fez ontem. Gente, o tempo nunca é perdido, tá? Você fez segunda, fez terça, fez quarta. Cara, você não fez quinta, não tem problema nenhum. Vai lá e volta a fazer na sexta-feira. Quando você faz isso, você começa então a ensinar o seu cérebro que nem o tempo perdido. Agora imagina, chegou na sexta-feira, você fala, não fiz ontem, não vou fazer. Quando chega na segunda, que é a hora de reiniciar aquela atividade, a chance do seu sabotador estar mais forte ainda é maior, porque você já deu para ele um crédito, não é verdade? Então, eu adicionei isso aí no finalzinho, eu acho que vale como uma bela dica, tá bom? Disciplina não é um ato, e sim um hábito. Crie hábitos que te beneficiem. Falamos disso no Mindset passado. E por fim, faça algo diferente. O quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando você muda qualquer coisa, as suas possibilidades mudam. Tá? Então aquela vozinha que mora aí e que enche o saco, que pode ser seu inimigo, e que está comprometendo os seus resultados, cara, vai tentando todo tipo de coisa que você puder para combatê-la, tá? E a hora que você combatê-la uma vez, você vai entender, poxa, eu posso. Segunda vez, cara, quando você combater ela 21 vezes, você aniquilou o seu sabotador, tá bom? E agora, para quem chegou cedo, na hora, viu, gente? Ganhou um presente, um elástico. Eu vou mostrar para vocês, porque esse foi um exercício de autossabotagem que eu vi com um inglês, On Petsper. Eu acho que é On Petsper. É um programador neurolinguístico também. E ele deu esse exercício, eu achei muito bacana. Então, o que esse exercício ele ensina pra gente? Você vai colocar esse elástico na sua mão, no seu pulso. Olha só, gente. O elástico esse aqui vai, tá? Esse é o elástico de guerreiro, de jornal, que ele dói. Então, o que esse cara ensina pra gente? Ele fala assim, olha, se você tiver um sabotador que apareça, toda vez que você tiver um comportamento que você não quer mais ter, e que, inevitavelmente, depois que você teve um comportamento, você já sabe que você não queria, você vai, então, soltar o elástico do seu pulso. O que isso ensina pra sua mente? Ensina que aquilo te traz dor, que aquele comportamento te traz dor, que aquele sabotador te prejudica. Então você começa a fazer uma associação do sabotador e do comportamento inadequado à dor. Gente, não é uma dor, vai aparecer aqui com o pulso roxo, mas olha que técnica simples e bacana, tá bom? Então um presente para vocês, usem isso a favor de vocês. Eu acho que isso
episódio. Gente, a Paty desceu para pegar algumas coisinhas e ela vai fazer essa linha. A gente está começando a dar um intervalinho para vocês agora, tá? Porque senão fica muito tempo dentro de sala e agora ela vai falar um monte de coisa. Então fiquem à vontade, o Gil deixa um cafezinho especial para vocês ali fora. Muito obrigada, viu, pessoas, pelo carinho.